1 João, primeira carta de João. Primeiro João não é evangélico, primeiro João. Capítulo 1, nós vamos ler 7 versículos, porque para entender o que Deus colocou para essa manhã, nós temos que ler o texto e o contexto. Tem texto que é isolado, e tem texto que, se você não ler o contexto, você não vai entender o texto. Ninguém é necessário. Então vamos ler. Acho que precisa apagar essa luz para mim aqui, que aí dá para melhorar um pouco. Agora, você quer entender a mensagem, você tem que entender o que lê. E aí você entende melhor a mensagem. Não leia assim superficialmente, leia com o coração. E você vai entender a mensagem. É como aquele grupo lá que estava lendo, não entendia nada. Né? Você entende o que é isso? Como eu vou entender se não há quem me ensina, quem me explica? Então você precisa entender o que lê para você entender o que prega. Em nome de Jesus. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então, pode sentar, por favor. Você está pronto para receber a palavra. A palavra já está pronta para entrar no seu coração. É só você abrir o coração. Desarmar qualquer outra coisa que possa vir sobre a sua vida. E essa palavra é uma das palavras que a própria pessoa, João, escreveu aquilo que ele viu. O que ele viu, ele escreveu. Então é um testemunho real. É um testemunho muito verdadeiro. Que ele foi vivendo a história
que é esse corpo físico, manifestada pela palavra da vida. Então eu quero falar de comunhão. Comunhão. Talvez eu não entre muito aqui, mas o pouco que eu vou falar você vai entender o que se pode fazer para ter comunhão. O que nós devemos fazer para ter comunhão. E eu já vou diretamente no versículo 2, porque o versículo 1, João só está identificando a vida para todos nós. Porque ele viveu ali, ele identificou o que era desde o princípio. Ele estava falando de quê? Do Senhor Jesus Cristo. O que era desde o princípio. Irmãos, é bem mais fácil quando você entende o que lê. É bem mais fácil porque você vai se descobrindo cada dia mais e mais dentro da palavra. E cada dia mais e mais que nós nos descobrimos dentro da palavra, mais sábios nós nos tornamos. Na sabedoria da palavra. Então a palavra da vida foi manifesta na carne. Jesus Cristo, no princípio, ele fez o que tinha que fazer para poder encher a nossa carne. Para poder tomar conta da nossa carne. Para nos fazer diferentes. Então nós temos aqui quem? Alguém testemunhando daquilo que ele viu com os olhos, daquilo que ele contemplou e as nossas mãos tocaram. Olha que coisa maravilhosa. Eu vi tudo isso, até toquei nas vestes daquele que eu estou falando aqui. Tudo isso. A mesa está aí. Será que nós conseguiremos entender que a história não aconteceu por acaso? Não foi uma criação humana? Essa semana eu conversava com o pastor e eu vou manter aqui uma não é uma tradição, mas é para chamar a atenção mais da igreja. De vez em quando você passa os olhos nessa igreja. Faz isso. E se você está no Espírito, você vai ver essa mesa pelo Espírito. Você vai ver e contemplar essa mesa pelo Espírito. Que foi o Espírito que veio e manifestou para mudar a nossa carne. Para mudar a nossa carne. Talvez para você nos ensinar ainda a valorizar mais. Se você valoriza, vai valorizar muito mais. Então João está definindo a vida eterna. Ele estava passando uma definição para nós que vivemos aqui nesse mundo temporariamente, preparando para viver a vida eterna. E se nós não andarmos segundo os ensinamentos, os testemunhos desses homens tremendos e maravilhosamente usados por Deus, nós corremos risco. Nós corremos risco. E se nós corremos risco, por que, se a Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas tem as exigências para nós vivermos aqui nessa terra. As exigências e os ensinamentos para nós vivermos aqui nessa terra. Então, João estava falando em função de quem? Jesus Cristo. Ele falou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo, o que nós precisamos ter? Comunhão
Daqui a pouco você vai ver mais. E você vai entender o porquê que a comunhão não funciona. Ele tem comunhão com você, ele tem comunhão com a igreja, ele tem comunhão comigo, mas a minha comunhão com ele depende muito das coisas que eu ando fazendo, dos lugares que eu ando, do que eu penso, do que me rodeia. Sim, eu fico aí ao nosso redor, nós precisamos às vezes nos ater em sumir, sair fora de muita coisa, para a nossa comunhão estar sempre ligada com Ele, em nome de Jesus. O que significa comunhão? Comunhão é você ter e comungar alguma coisa com outra pessoa. Ter comunhão é ter alguma coisa em comum. E nem todos têm comunhão com Cristo, mas com a igreja dele que ele ama, nós somos dependentes, precisamos ter comunhão com ele. Nós somos a igreja dele, então é alguma coisa em comum que nós precisamos carregar diariamente na nossa vida. E nós não podemos abrir mão dessa comunhão. É você compartilhar com ele. É você entender o princípio para o que é que ele veio. Fazer o quê? Qual a finalidade da vida desse homem chamado Jesus, que tem a ver conosco? O que tem a ver com a igreja? O que tem a ver com o presente que nós estamos vivendo? Aleluia! Tem que ter comunhão, porque a nossa fé é fé de cristão, e a fé do cristão tem que ter comunhão com o Cristo que está vivo. Tem que ser assim, não tem jeito. Cada setor as coisas funcionam de uma forma. Qualquer coisa que você for fazer, as coisas funcionam dentro daquele parâmetro. Eu entrei na farmácia para me comprar um remédio. Eu esqueci a receita e eu tomo remédio para pressão, para controlar a pressão. E eu deixei a receita, cheguei lá dentro de casa e entrei na farmácia. Quando eu entrei na farmácia, a voz do Espírito Santo falou: você quer confundir esse farmacêutico aí, quer confundir todos esses vendedores aí? Parei na porta, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: pede o filho de carne. Você entendeu? Pede o filho de carne. Eu estava dentro da farmácia. Aí eu chego no daquele vendedor lá, o farmacêutico está assim: e o senhor, o que eu posso ajudar? Me dá um filho de carne. Aí eu entendi que em cada lugar que você estiver, você tem que ter comunhão com o que você vai fazer. Então, ande 24 horas em comunhão com aquele que tem comunhão com você, e tudo que você pedir vai te dar. É assim que funciona essa comunhão que Deus ajudou, na pregação através do que escreveu João. O cristão tem que ter comunhão pela fé, a graça de Deus em Cristo, e em comunhão a presença nele, do Espírito em comum, os dons do Espírito em comum. E tudo isso vai te ajudar a vencer um inimigo que não quer comunhão com você. Ele não quer. Ele não comunga. Mas se você estiver em Cristo, Cristo estiver em vocês, em nós podemos pedir o que nós queremos, até a derrota do inimigo, e ele vai cair. Mas tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Eu vou abrir um parênteses. Quando você vier para a igreja, você não deve perder uma palavra que sai daqui.
estava nada na minha mente aqui, mas eu só abri um parênteses e dando uma interrogação de mensagem. Você não pode perder uma palavra que sai daqui. A partir do momento que alguém pegou essa palavra, eu vou que irmãos passem convosco, você deve estar aí para receber. Não deixe escapar nada, porque Deus se preocupa em cumprir aquilo que Ele prometeu. E se nós deixarmos escapar, Deus não tem culpa de nada. Nada. Porque você precisa estar ligado no que acontece no culto. Quando você voltar para casa, você volta recompensado pelo tempo que você deu aí onde você está. Então, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Não conversa lá no culto, sai lá do culto. Se possível, não vai tomar, lá, levanta a mão e ali você vai ser atendido. Não vai para banheiro, esforço, mas não deixe escapar nada, porque a Bíblia diz que toda igreja tem um altar, e o altar que flui. Glória a Deus! Que sai daqui, nós precisamos engolir e ruminar dia e noite, porque João não escreveu isso aqui por acaso. Ele escreveu consciente pelo Espírito Santo que alguém iria precisar fazer uso do que ele escreveu. E se nós não conseguirmos entender, nós não vamos fazer uso. Então vamos colocar seu coração, quando você entrar nessa igreja, quando você entrar dentro de uma igreja, quando você se colocar dentro de uma igreja, aproveita tudo que acontece. Porque você vai sair cheio. E Deus vai resolver o problema, porque a comunhão com Ele depende de você estar ligado no que Ele está fazendo. Depende de eu estar ligado no que Ele está fazendo. A presença do Espírito em comum no meio do povo que é necessário e precisa saber essas coisas. Entendeu, irmãos? Então vamos dar sequência aqui. Comunhão com Ele. Versículo 6. Coloca para mim aí, por favor. Versículo 6. Olha que coisa tremenda e profunda. Comunhão com Ele. Eu vou ler aqui porque o tempo não dá tempo. Está escrito assim: se dissermos que temos comunhão com Ele. Irmãos, eu quero tentar fazer você entender que muitas vezes as pessoas vivem achando que tem comunhão e estão enganadas. E o espírito do engano não faz parte de uma família que serve a Deus. Aleluia! Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, tem comunhão com Ele, eu tenho isso, eu também entendi. Mas andávamos em trevas, mentimos. Nós estamos falando mentira. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, quem quer andar em trevas? Andar em pecado, fazendo as coisas. Olha, seja consciente. A Bíblia diz que Deus em todo lugar. Todo lugar. Isso me impressiona. Como pode? Isso me convence de que Ele é Espírito, e em Espírito de verdade Ele pode estar em todo lugar. Todo lugar é Espírito. Para chegar aqui em 30 dias e pegar esse pão e esse suco e sair daqui, lá vai eu. Não, isso não comunga. Isso não é comunhão. Se nós às vezes falamos isso, nós estamos pecando contra. Então diz assim, ó: mentimos e não praticamos a verdade.
pecado e dos prazeres mundanos. Eu não gosto muito de pregar sobre pecado, porque o pecado é a consciência de cada um. Se pega, tem perdão, mas a sequela fica. Irmãos, a sequela fica. É por isso que a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Ah, mas ele perdoa. Mas quando vem a morte do pecado, vai para o inferno. Quem entendeu diz amém? Hã? Então é muito forte essa passagem. Isso é para crente. Isso não é para quem está lá fora, não, já está nas trevas, está pecando. Mas quando entra aqui, aceita Jesus, abre o coração, passa pelas águas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A comunhão agora tem que existir. Se não existir, a cobrança vai acontecer. Então, quando nós entendemos, e hoje eu sei que essa igreja vai entender muito bem sobre comunhão, viver o pecado dos prazeres mundanos é andar nas trevas. Trevas não é só como apagar a luz. Fecha aspas. Tais pessoas não têm comunhão com Ele, não nasceram de Deus. Não nasceram de Deus. Deus está longe, querendo se aproximar. Então, vamos fazer o que cabe a nós. Olha aqui, irmão, não tem jeitinho para entrar no céu, não. Viu? Tem jeitinho. No céu ninguém tem carona para entrar lá. É você que faz a sua caminhada, a sua estrada traçada pelo ensinamento da palavra de Deus. Ou você anda por ela, ou você guarda ela e anda nas trevas. Que não tem jeitinho. Deus não trabalha com jeitinho. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça, vivem em santidade e na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu já ouvi um testemunho de uma família que eles clamavam muito porque serviam a Deus e as coisas não aconteciam como a palavra de Deus promete. Eu não vou dar um testemunho todo, eu vou dizer assim: se você quer a presença de Deus na sua casa, na sua família, anda com Ele. Anda com Ele. Me perdoe a modéstia, mas está acontecendo alguma coisa errada. Quando o cristão chega em casa, Deus quer entrar junto e ele acaba ficando lá de fora. Eu não sou aqui para falar isso com você. Quando você abrir a porta da sua casa, o primeiro que tem que entrar é Ele. Quando você sair da sua casa, quem tem que te acompanhar é Ele. Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, risco meu nome nesse livro, porque eu também não vou. Moisés, eu vou. Então a vitória foi o povo de Deus caminhando no deserto. Deus foi com ele pelo clamor de um homem que andava com ele. E o nome dele é Moisés. Então, quer experimentar a graça de Deus? Tenha comunhão com Ele. Quer viver em santidade? Tenha comunhão com Ele. Andando na luz, versículo 7. Andando na luz, é assim que a comunhão com Deus é andar na luz. Se crê no mistério, andar na luz. Se andamos na luz, não tem nem tempo para Deus, não, irmãos. Não tem nem tempo, não. Como Ele na luz está, temos comunhão
Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vale a pena ou não? Vale ou não? Então anda na luz. Cuidado com a língua. O corpo, mas que põe fogo na floresta. Ó, cuidado. Mas você não andava com ele? Andava. Eu não conheço esse homem, meu irmão. Bem? Você fala igual eu, você andava com eu, você. Não, eu nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Aqui eu conheço, aqui eu ando, aqui eu vejo. Mas lá fora, onde você estiver e colocar a planta dos seus pés, ele tem que estar olhando para você, para mim, e entendendo se eu vou pisar onde ele está pisando, porque ele tem comunhão comigo e ele só pisa onde tem luz. É a mensagem do silêncio. É a mensagem que faz pensar. Então Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Deus é conforme a palavra revelada, e na sua palavra nós temos que esforçar, porque ela é sincera e nós vamos viver a sua graça. É esforçar. Você já viu alguém que sai da presença de Deus e desvia do caminho de Deus, que procura outro caminho, se dá bem na vida? Ninguém dá. Porque Deus tomou essa decisão, as trevas entrou e Deus saiu. As trevas entraram e Deus saiu. Então nós precisamos de comunhão. Eu quero pedir muito a essa igreja: tem comunhão, porque no coletivo, se a igreja tem comunhão, Deus está no meio dela. Se essa igreja tem comunhão, Deus está no meio dela. E hoje, mais uma vez de manhã no culto, ele provou que está no meio dela. Ele está com a cabeça da igreja. Eu falava com o irmão daí, o empresário, manda na empresa dele, é presidente, é dono. Agora, quem manda em nós não é um empresário, é aquele que foi para a cruz, para conquistar e para dar a vitória para nós. É ele que manda na igreja. A igreja é uma empresa, a igreja é uma instituição espiritual, onde precisa ter evidência para que a comunhão com ele seja permanente. Seja permanente. Ontem eu falei com o pastor, eu falei: ó, o que me chamou vai me honrar até hoje comigo. É uma frase simples. Aquele que te chamou, se você estiver em comunhão com ele, se você estiver andando na luz, se você está atendendo, se você está aprendendo e colocando em prática, ele vai honrar até o seu último suspiro, porque foi ele que te chamou. Foi ele que me chamou, não para ser envergonhado, mas para ser exaltado em todo lugar que eu estiver. Todo lugar que você estiver, você tem que ser reverenciado, porque você é luz. Nós somos luz. Se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, refere-se à obra contínua da santificação dentro do crente. Dentro do crente.
Eu sou evangélico. Eu sou cristão. Essa não funciona. Onde alguém que vê tem que falar de você com luz. Com luz. Estou caminhando para terminar. É provável que João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz. Essa purificação continua propícia à nossa íntima comunhão com Deus. Propícia à nossa comunhão com Deus. Íntima. A diferença. Nós temos que ser íntimos com Deus. Para terminar. Vamos voltar aqui para seguir a ceia. O versículo 4. 1:4. Não é hora de terminar, mas é hora de ter pregado isso. Ele já falou com ele vigia. Vigia. Então vai ser só isso. Leia comigo. Estas coisas, isso é João escrevendo. Vos escrevemos para que leia comigo bem alto, irmão. Para que o vosso gozo se cumpra. Gozo é alegria, se cumpra. Para que esta mensagem que ouvimos, escrita por João, que andou com ele, que reclinou sobre os ombros dele, vos comunicamos que Deus é luz e não há nele trevas. Nós lemos, e agora o 4 está dizendo para nós, para que tudo seja resumido, que essas coisas que ele escreveu é para que o vosso gozo se cumpra, é que você seja feliz, seja alegre, anda com a Bíblia, participa da mesa, vai e vem do seu trabalho, aonde quer que você estiver, você está feliz. Até por esse momento, eu estou feliz. Olha bem para mim, você vai ver um homem muito feliz, abençoado. E o outro dessa igreja, que você conhece a igreja, é feliz, porque o gozo está se cumprindo na vida dela, através do versículo 4. Ele escreveu, nós aprendemos e nós pegamos esse testemunho, certamente, por esta razão que João foi chamado o discípulo do amor. Quero convidar